Nós vamos ler a palavra de Deus, e o texto bíblico da reflexão desta noite está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, os versos 1, 2 e 3. E o tema da mensagem desta noite é o seguinte: é preciso andar com os homens. É isso mesmo, o tema é preciso andar com os homens. Talvez seja um pouco incomum, porque o normal seria a gente dizer assim, é preciso andar com Deus, né? E eu gostaria de ler a palavra de Deus no texto de Efésios 4, de 1 a 3, mas eu queria que você entendesse esse texto da palavra de Deus por essa perspectiva, de que Deus precisa que nós andemos com as pessoas. Deus tem a expectativa de que a nossa vida esteja vinculada a pessoas, influenciando pessoas. Então eu queria ler esse texto da palavra de Deus, Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Texto maravilhoso da palavra de Deus, que fala de modo muito especial ao nosso coração, e é esse o texto da palavra de Deus que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. É preciso andar com as pessoas, é preciso andar com os homens. Nós temos consciência de que o início da vida cristã acontece a partir do momento quando nós resolvemos descansar em Cristo. E descansar em Cristo é um desafio permanente da nossa vida. Nós estamos acostumados a agir, estamos acostumados a lutar. A gente diz assim, é preciso correr atrás. E, às vezes, essa tendência, que é uma tendência humana natural de agir, de lutar, de correr atrás, que envolve a nossa vida, que envolve nossas atividades profissionais e até relacionamentos familiares, tal. Às vezes nós transferimos esta correria, esta ação desesperada, essa luta constante, nós transferimos isso para a vida cristã. Mas é importante a gente lembrar que toda experiência espiritual verdadeira, ela começa a partir do momento que nós resolvemos descansar em Jesus. Afinal de contas, o convite de Jesus para nós foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu me lembro de uma vez estar conversando com um pastor amigo meu, já um pastor idoso, e ele compartilhava comigo de uma experiência vivida no gabinete pastoral, de receber uma senhora atribulada. Ela estava com muitos problemas, e ele disse que ela falou durante quase 2 horas sem parar, falando dos problemas familiares, falando dos problemas financeiros, falando dos problemas de sua saúde, e ela estava passando por uma crise, uma tempestade, e no final de toda aquela conversa, de tanto falar, ela disse: pastor, eu estou exausta,
eu estou cansada. E esse pastor disse para ela o seguinte: você está do jeito que Jesus precisa que você esteja, porque só quando nós estamos cansados e exaustos, que nós resolvemos descansar em Cristo. Só quando nós entendemos que as nossas forças já se esvaíram, que as nossas forças não são suficientes para resolver as demandas da nossa vida, é só aí que nós resolvemos descansar em Jesus e encontrar em Jesus o descanso que a nossa alma precisa. Ok, embora a vida cristã comece nesse descansar, quando nos assentamos aos pés de Jesus, como fez Maria, ouvimos de Jesus e recebemos de Jesus tudo aquilo que Ele precisa compartilhar conosco, a vida cristã ela não termina no assentar, porque ela é seguida pelo andar. Só depois de havermos assentado de verdade e descoberto em Cristo todo o descanso que a nossa alma precisa, é que nós vamos estar em condições de começar a nossa caminhada da vida cristã. Então, quando nós nos assentamos, isso representa a nossa posição em Cristo. Jesus nos convida a assentarmos aos seus pés. Mas o andar em Cristo representa o nosso desempenho enquanto estamos aqui no mundo e enquanto vivemos o nosso relacionamento com as pessoas. Por isso, o tema da mensagem é preciso andar com os homens. Ainda que nós sejamos o povo do céu, ainda que sejamos o povo celestial, ainda não recebemos a nossa casa celestial, ainda estamos vivendo nesse tabernáculo, ainda moramos nessa casa, ainda moramos nesse lugar. Por isso, a nossa conduta terrena, o nosso andar nesse mundo é tão importante. E o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele nos faz uma série de recomendações, ele nos fala muito a respeito do nosso andar aqui no mundo. A palavra andar é usada algumas vezes pelo apóstolo Paulo nesta carta. E eu gostaria só, à guisa de informação, eu gostaria de lembrar de algumas expressões bíblicas, de algumas palavras descritas pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios a respeito desse nosso andar. Por exemplo, em Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos informa que o que caracterizava a nossa vida antes do nosso encontro com Jesus era um andar segundo o curso deste mundo, diz a palavra de Deus. O que significa isso? Que o nosso andar antes do encontro com Cristo era um andar movido pelas realidades desse mundo em que vivemos, que a palavra de Deus descreve como um mundo corrupto e perverso, um mundo de mentiras, um mundo onde as pessoas são egocêntricas, um mundo onde um está passando por cima do outro. O curso desse mundo é que caracterizava o nosso andar. A nossa vida, o nosso andar era a partir da lógica desse mundo perdido. Diz o apóstolo Paulo que noutro tempo, isto é, antes do tempo da fé, antes do encontro com Cristo, era assim que nós andávamos. No capítulo 2 também, no verso de número 10,
Depois do apóstolo Paulo falar nos versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí no verso 10 Paulo diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As nossas ações a partir da nossa experiência com Jesus é descrita como boas obras, diz o texto, que foram preparadas por Deus de antemão. Isso significa que andar fora desse contexto é fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Deus preparou de antemão o nosso compromisso com o bem-estar do próximo. De antemão, Deus preparou que a nossa caminhada, que o nosso andar seria para atender às necessidades espirituais das pessoas que estão à nossa volta, mas também para atender às necessidades humanas. E nós louvamos muito a Deus quando, por sua graça e bondade, a gente tem a oportunidade de cuidar de pessoas, abençoar a vida de pessoas através das ações da vida cristã. As ações da vida cristã são ações de acolhimento, as ações da vida cristã são ações de boas obras, as ações da vida cristã são ações de cuidado de uns para com os outros. Deus preparou estas coisas para a nossa vida de antemão, diz a palavra de Deus. No capítulo 4, versos 17 e 23, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, digo isto e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, e vos renoveis no espírito, no vosso entendimento. Então, agora o apóstolo Paulo diz que a nossa vida deve ser caracterizada por um outro andar. Não devemos mais. E quando ele diz assim, não andeis mais, significa que o nosso modo de agir foi alterado pelo poder do Evangelho. A nossa maneira de atuar no mundo, a nossa conduta, nossos relacionamentos é alterado a partir do momento que o Evangelho alcança a nossa vida. Precisa haver uma mudança de rumo, precisa haver uma mudança da nossa caminhada, precisa haver uma mudança do nosso andar. No capítulo 5, verso 2, Paulo diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Agora, a palavra de Deus estabelece para nós uma dimensão de amor que deve definir o nosso modo de viver. E olha, queridos, o padrão que o apóstolo Paulo estabelece é um padrão muito elevado. O padrão que Paulo estabelece é um padrão bastante significativo, bastante elevado. O que Deus espera de seus filhos é que nós amemos no padrão do amor de Cristo. Então Paulo diz assim, andai em amor como também Cristo vos amou. E quando ele diz como também, é que a dimensão do amor de Jesus deve caracterizar a dimensão do nosso amor em nossos relacionamentos interpessoais. É isso que Deus espera de nós. E como foi o amor de Jesus? A palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Jesus foi um amor sacrificial. E é isso que Ele espera de mim e de você, que amemos de maneira sacrificial quando necessário, para que possamos andar em amor. No capítulo 5, versos 8 e depois 10, diz assim, andai como filhos da luz. É uma outra expressão bastante significativa.
andai como filhos da luz. E aí no finalzinho do verso 10 diz, descobrindo o que é agradável ao Senhor. As trevas que caracterizam este mundo perdido, esse mundo mau, não deve mais fazer parte da nossa vida. As obras das trevas, elas não devem mais estarem presentes em nossa maneira de viver, em nossa conduta diária. É necessário que aonde nós estivermos, a luz de Cristo resplandeça através do nosso modo de agir, para que a luz de Deus ilumine as trevas deste mundo, através da minha e da sua vida. Deus se agrada quando os seus filhos andam na luz. A Bíblia diz que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Quando dissermos que amamos a Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, diz a palavra de Deus, lá na primeira carta de João. Nós precisamos andar como filhos da luz. É isso que Deus espera de cada um de nós. E por último, eu queria lembrar da expressão que está nos versos 15 e 16 também do capítulo 5 de Efésios. Paulo diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É possível que a última expressão desse texto seja muito fácil de ser entendida, porque vivemos dias maus por N motivos. Vivemos dias maus por causa da pandemia, vivemos dias maus por causa do desemprego, vivemos dias maus por causa das dificuldades familiares, vivemos dias maus por causa do pecado que tem atingido a vida de muita gente, vivemos dias maus por tantos motivos diferentes. E no meio dos dias maus, a palavra de Deus diz assim, vede prudentemente como andais. Nos dias maus, nós precisamos andar com prudência. Nos dias maus, nós precisamos andar com sabedoria. E diz a Bíblia que nós não podemos ser como os nécios. E sempre que eu leio aqui a expressão nécios, eu me lembro da expressão lá dos Salmos que diz assim, diz os nécios em seus corações, não a Deus. A falta de sabedoria deste mundo faz com que as pessoas estejam afastadas do Senhor, ignorando a existência e a presença de Deus no mundo. E a palavra de Deus nos diz que enquanto estamos vivendo nesses dias maus, nós precisamos agir e andar com prudência. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O termo andar, então, é um termo muito significativo nesta carta que Paulo escreveu nessa carta aos Efésios. Significa que nós devemos ordenar o nosso próprio comportamento. Devemos ter cuidado com a nossa maneira de andar. Devemos cuidar para que o nosso jeito de andar possa atender às expectativas do Senhor. A igreja, como corpo de Cristo, não é algo remoto ou irreal, que a gente pudesse falar a respeito dela em termos celestiais, como se não fosse uma realidade do mundo em que vivemos. Pelo contrário, a igreja é bem presente, a igreja é prática, e encontra o teste real em nossa conduta, em nossos relacionamentos, em nossos encontros e desencontros. Somos igreja de Jesus, independente das circunstâncias em que estejamos vivendo. Somos igreja,
somos igreja na hora da enfermidade, somos igreja na hora da celebração, somos igreja quando o casamento deu certo, somos igreja quando o casamento deu água, deu problema, somos igreja quando tudo vai bem, somos igreja quando tudo vai mal, e a palavra de Deus nos diz, olha, cuidado nesse andar, porque aonde quer que estejamos, somos igreja. Somos um povo celestial no sentido daquilo que nos espera. Mas não adianta nada a gente ficar colocando a cabeça no céu e tirarmos os pés da terra. Porque a nossa caminhada e o nosso testemunho se estabelece em nossos relacionamentos. Se nós não trouxemos, ou se nós não trouxermos o céu para a nossa vida, para essa caminhada, para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, para a nossa loja, para a nossa cozinha, e ali onde estamos inseridos, se nós não praticarmos aquilo que Deus espera, então, certamente o céu será apenas uma idealização de alguma coisa que só vai acontecer depois da morte. Mas Deus quer que vivamos as realidades celestiais aqui e agora. Por isso, devemos andar como filhos da luz nesse mundo que ainda está em trevas. Talvez nos surpreendamos quando nós começarmos a viver assim. E esse texto de Paulo aos Efésios, ele tem recomendações muito especiais, e eu gostaria de fazer uma leitura de algumas recomendações que Paulo faz, que são muito importantes para a minha e para a sua vida também. Então, eu vou citar apenas algumas dessas recomendações de Paulo que são muito especiais. Paulo diz assim, rogo-vos que andeis com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Toda amargura e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. Não provoqueis a ira, obedecei, deixai as ameaças. De tudo isso que o apóstolo Paulo está falando na carta aos Efésios, e todas essas expressões são tiradas da carta aos Efésios, o que Deus, pela sua palavra, está dizendo com você nesta noite? O que Deus, pelo poder da sua palavra, está falando a respeito do seu andar? Nada poderia ser mais objetivo do que todos esses imperativos que o apóstolo Paulo vai usar, como sendo uma ordem para a gente poder caminhar na presença de Deus. Agora, será que Paulo está isolado, falando essas coisas sozinho? Será que as palavras do apóstolo Paulo, elas soam para nós como exigências pesadas demais? Então eu queria lembrar um outro texto da palavra de Deus, que está no Sermão da Montanha. É um texto um pouco longo, mas eu creio que vale a pena a leitura dele. Está em Mateus capítulo 5, os versos de 38 a 48, são palavras do Senhor Jesus. E Jesus nos diz o seguinte: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha,
vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuvas sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus, querido. Enfrentamos esse desafio. A princípio, Mateus capítulo 5 estabelece um padrão que a gente possa julgar impossível de ser atingido, elevado demais para que alguém possa viver. No entanto, o apóstolo Paulo vai usar palavras muito parecidas das palavras de Jesus, confirmando aquilo que Jesus havia nos ensinado no Sermão da Montanha, encorajando-nos a andar como Jesus andou. Existe uma coisa muito interessante quando eu leio esses textos tão elevados da palavra de Deus, quando eu vejo na palavra de Deus esse padrão tão elevado. Deus conhece a cada um de nós e jamais exigiria de nós alguma coisa que nós não podemos fazer. Deus não colocaria sobre os nossos ombros uma carga que estivesse acima da nossa possibilidade de carregar. Deus não exigiria de nós um perfil que estivesse acima da nossa possibilidade. Se a palavra de Deus coloca como padrão esse nível de andar, é porque Deus sabe que Ele mesmo há de nos capacitar a vivermos segundo a vontade do Senhor. Onde está a resposta então para esse problema? Seriam as exigências de Deus rigorosas demais? Certamente que não. E nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 20, desta carta aos Efésios, nós encontramos a resposta. Paulo diz assim: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós confiamos no poder de Deus. Ele é poderoso. E pelo poder do Senhor, Ele tem condições de acertar a nossa vida. Só Ele tem condição de acertar a nossa caminhada e ajudar-nos em nossos passos. O segredo que nos move não é o fato da gente ser isso ou aquilo. O segredo que nos move é saber que Deus é poderoso para nos fazer andar em seus caminhos. Ele é poderoso para nos livrar de tropeçar. Eu gosto muito daquela expressão que está lá no finalzinho da carta de Judas, quando ele diz assim: aquele que é poderoso para evitar que haja tropeço. A único Deus, nosso Senhor, a Ele seja honra, glória, majestade, domínio e poder pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso
para nos dar condição de manter-nos de pé nessa caminhada. Só pelo poder de Deus é que nós podemos andar diante dos homens de cabeça erguida, na certeza de que a nossa vida está refletindo a glória do Senhor. Se eu pudesse resumir tudo que eu falei nesta palavra, nesta mensagem, a uma frase, a frase seria esta: nós nos assentamos para sempre com Cristo, para que possamos andar continuamente diante dos homens. Nós nos assentamos em Cristo, recebemos dele todo o vigor necessário, todas as instruções necessárias, para que agora nós possamos andar dignamente diante dos homens. Só quando descansamos em Jesus, nos assentamos aos seus pés, que recebemos os recursos para que possamos andar diante dos homens. Só para ilustrar isso, como que funciona um relógio? Talvez você responda, ou já tenha até respondido da sua mente, é só você colocar uma bateria, não é? A bateria foi instalada dentro dele, e essa bateria fornece a energia necessária para que o relógio possa mover-se. Antigamente os relógios eram movidos a dedo, né? As pessoas tinham de dar corda, né? Somente quando dava corda ele se movia, né? Agora os relógios são movidos pela bateria. Ok. Mostramos externamente o que Deus colocou em nós internamente. Nossa vida diante dos homens é o resultado daquilo que Deus colocou em nós internamente. O nosso mover diante dos homens, o nosso mover diante das pessoas, seja dentro do ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ônibus, seja quando alguém dá uma fechada no nosso carro, seja quando somos assaltados, quando perdemos o emprego injustamente. Não importa as circunstâncias da nossa vida. O nosso mover diante dos homens é o resultado daquilo que Deus plantou em nosso coração, quando recebemos a Jesus como nosso Salvador pessoal. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e é Ele que nos move a andar neste mundo. Por isso, lá no finalzinho da carta, no capítulo 5, eu já li esse texto, mas eu quero ler de novo. O apóstolo Paulo vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Andar, prosseguir, continuar, seguindo, permanecer em Cristo, é fundamental para que o nosso andar diante dos homens possa glorificar o nome do Senhor. Esse é o momento da nossa vida, e é isso que Ele espera de cada um de nós. Por isso, queridos, a palavra de Deus, descrevendo, o apóstolo Paulo descrevendo a sua vida, ele diz assim: rogo-vos, eu, o prisioneiro no Senhor. Em outras palavras, eu estou aqui na prisão enquanto escrevo essa carta. Não, a minha grande prisão não é a cadeia. A minha grande prisão é o fato de eu estar ligado a Cristo. Tem muita gente que olha esse texto e pensa que Paulo está falando da prisão, da cadeia. Não, não.
eu estou preso a Cristo. Eu sou prisioneiro no Senhor, isto é, eu estou ligado a Ele, vinculado, alicerçado nele. Eu quero fazer um clamor. A palavra rogo-vos é como Paulo estivesse dizendo assim: eu quero fazer um clamor, que andeis do modo digno da vocação com que foste chamados. Que a nossa trajetória aqui nesse mundo seja uma trajetória digna da vocação com que fomos chamados, para que nós possamos andar em nossos relacionamentos com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, diz o apóstolo Paulo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque quando cada um de nós vivemos estas recomendações, nosso andar entre os homens há de glorificar aquele que nos remiu. O nosso andar entre os homens há de influenciar a vida das pessoas, porque estaremos trazendo para a nossa vida e para os nossos relacionamentos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É preciso andar entre os homens. A vida cristã não é para ser vivida no isolamento. A vida cristã não é para ser vivida às escondidas. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus não nos levou para o céu porque Ele quer que nós andemos com as pessoas. Ele não nos levou para o céu ainda porque Ele quer usar a nossa vida diante dos homens. Por isso, querido, vede prudentemente como andais, diz a palavra de Deus. E que o meu andar e o seu andar seja um andar que glorifique o nome do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai. Nesse momento, ó Deus, quando compartilhamos da Tua palavra, nós queremos consagrar ao Senhor o nosso caminhar neste mundo, para que a nossa vida, o nosso andar, as nossas palavras, as nossas escolhas, tudo que envolve a nossa vida, glorifique aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoa-nos, ó Deus, em nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a refletirmos a presença do Teu Espírito em nossos comportamentos. E que, ó Deus, a nossa vida seja reflexo da luz de Cristo em todo o tempo e aonde quer que estejamos. Queremos andar como filhos da luz. Abençoa-nos, ó Deus, e nesse momento, Tu conheces, ó Deus, cada coração. E a necessidade, ó Deus, de refletirmos a luz de Cristo em nossos ambientes. E nós queremos Te pedir, usa-nos para isso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos nesse culto de quarta-feira. Privilégio poder dividir da palavra de Deus com você nesta noite. E a nossa oração é que o nosso andar, todos os dias, glorifique o nome do Senhor. Se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite esse momento, inscreva-se no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia,
Domingo a gente disse que a gente está indo rumo aos 2.000 inscritos, já estamos com 1.820 pessoas inscritas. Se você ainda não se inscreveu, venha com a gente. Lá no canal nós temos muito conteúdo para abençoar a sua vida. Inscreva-se em nosso canal, dá um like para dizer que você gostou desse momento de culto. Compartilhe com outras pessoas, os seus contatos, o culto que nós estamos encerrando, para que outros também tenham a oportunidade de desfrutar desses momentos abençoadores na presença do Senhor. E se você clicar lá no sininho, sempre que a gente tiver um vídeo novo, a gente vai compartilhar com você, vai notificar desse vídeo novo para que você possa assistir. Todos os dias nós temos um vídeo novo sendo postado em nosso canal, nosso Café com Fé, além dos vídeos dos ministérios. Ministério Amar, que é o Ministério Infantil, Fios e Prata, toda semana tem vídeo novo, família, temos vídeos que estão sendo colocados permanentemente, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder chegar na sua casa nesta noite e vivermos juntos esse tempo de culto e de adoração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o restante da sua semana, que a graça bendita do Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua vida, nos desafios dessa semana, que o Senhor te abençoe.